Olá, tudo bem? Hoje eu quero fazer um vídeo mais íntimo, digamos assim. Eu quero contar uma história que aconteceu comigo. Eu não vou fazer muito corte, muita edição nesse vídeo. Eu vou deixar as minhas engasgadas, eu vou deixar aquilo que porventura possa ficar um pouco distorcido, um pouco diferente, mas eu quero contar algo que aconteceu comigo. Eu senti muito forte no meu coração a vontade de compartilhar essa experiência aqui, no intuito de que o que aconteceu comigo e a maneira como eu pude ressignificar esse episódio na minha vida e como a minha família pôde ressignificar esse episódio, talvez isso possa ajudar você que tenha passado por algo parecido com o que eu vou contar aqui, ou esteja passando agora por algo parecido. E talvez você esteja sofrendo muito agora, talvez você esteja mergulhado em uma tristeza muito grande e talvez você se identifique com o que eu vou falar aqui. Por isso eu quero te pedir que você fique comigo um pouco mais nesse vídeo, vai ser um vídeo mais longo, mas eu preciso contar essa história para você. Sabe que história é essa? É a história de uma mãe que perdeu um filho. É uma história de um pai que perdeu um filho, meu marido. É a história de uma família que perdeu uma criança. Nós enterramos um filho. E eu quero contar essa história para vocês. Bem, eu vou poupar alguns detalhes dessa história, eu vou poupar nomes de lugares, nomes de pessoas. Alguns pequenos detalhes eu vou omitir, até para preservar as pessoas envolvidas, para me preservar e para evitar algum contratempo maior. Mas o geral eu vou contar de uma forma mais abrangente. Eu tenho hoje 2 filhos. Eu tenho um filho mais velho, que nasceu prematuro, nasceu com 34 semanas, a bolsa rompeu com 34 semanas. Foi uma gravidez que eu passei muito mal, mas assim, passei mal de muito enjoo, mal-estar, mas não cheguei a ter nenhum sangramento, nenhum episódio que tivesse que me levar correndo para o pronto-socorro. Eu quase perdi meu filho mais velho porque eu não sabia que eu estava grávida, tinha feito exame e tinha dado negativo e estava sentindo muita dor abdominal. Cheguei para o hospital, o médico achou que eu estava com apendicite, queria me operar de apendicite, eu estava grávida do meu filho mais velho. E tirando esse episódio e o fato dele ter nascido prematuro, ele passou um dia só na UTI, graças a Deus, na UTI neonatal, mas rapidinho ele se recuperou, até porque ele já estava quase com 35 semanas, então eu tive alguns percalços com ele. Ele teve icterícia, ficou internado, enfim, tive alguns perrengues para poder amamentar meu filho. Mas assim, a gente foi se adaptando àquela dificuldade de lidar com uma criança prematura dentro de casa. Mas o tempo passou e isso aí abaixou a poeira. Logo em seguida do meu filho mais velho, 2 anos depois, eu engravidei novamente. E essa gestação, eu logo descobri que o embrião não estava se desenvolvendo. Ou seja, era uma gestação anembrionária, como eles chamam o termo técnico, ou um ovo cego, onde se desenvolve tudo. Desenvolve o saco gestacional, desenvolve a vesícula, mas não desenvolve o embrião. Então, eu precisei fazer uma curetagem e retirar isso, já que o meu corpo já estava com 10, indo para 11 semanas e meu corpo não expelia aquilo ali. Então, eu fiz essa curetagem, foi a minha segunda gestação. A minha terceira gestação, que eu vou contar agora para vocês. Meu filho mais velho estava com 2 anos e pouco, ia fazer 3 anos. Eu descobri que eu estava grávida. Isso foi em 2011.
Eu queria muito ter 2 filhos. Eu sempre pensei em ter 2 filhos, até porque eu sou filha única. Eu não queria que meu filho também fosse filho único. Eu queria que ele tivesse um irmão. E aí eu descobri essa gravidez, fiquei muito alegre com essa gravidez, mas foi uma gravidez muito difícil. Eu passei muito mal a gravidez inteira, com tudo, assim, com mal-estar. Eu ficava muito inchada a gravidez toda. Eu fazia exames para ver o que era, se eu estava com eclâmpsia, se eu tinha algum problema de pressão, de retenção de líquido. Não dava nada. Fazia Doppler, criança estava normal, mas eu tive sangramentos, tive que ficar de repouso, assim, tive que usar progesterona. Foi uma gestação bem complicada. E quando foi mais ou menos assim, com umas 30 e poucas semanas, 30 semanas mais ou menos, eu comecei a me sentir muito mal, assim, a inchar demais e fazia exames e não dava nada. Mais ou menos com 31 semanas por aí, eu fui fazer exames de rotina. Fui fazer ultrassom com Doppler e meu filho estava bem, estava normal, mas eu não estava me sentindo bem. Eu sentia que tinha alguma coisa errada comigo, eu não sabia o que era. E eu falava pro médico, eu não estou me sentindo bem, tem alguma coisa errada. Mas a gente fazia o Doppler e estava tudo certo. Eu lembro de ter feito o exame numa sexta-feira. E passou mais ou menos uma semana. Foi pouco tempo depois que eu fiz esse último exame, eu fui repetir o exame. E aí, quando eu repeti o exame, o médico passava a maquininha na minha barriga, ele passava para lá, passava para cá, e ele ficando assim, mudo, não falava nada, e eu vendo aquela imagem parada na tela, e meu coração já estava dizendo ali que tinha alguma coisa que estava errada. E ele passava a maquininha, passava, até que ele virou para mim e falou: olha, eu sinto muito. E quando ele falou aquilo para mim, o meu mundo caiu, literalmente. Eu fiquei sem reação nenhuma, eu não sabia o que fazer. Meu marido estava do meu lado, ele também ficou sem saber o que fazer, todo mundo ficou sem saber o que fazer, o médico ficou desconcertado. Na mesma hora ele ligou para um outro médico que ele conhecia, que era especialista em ultrassom, só trabalhava com gestação de risco, e aí ele conseguiu o encaixe para mim com aquele médico na mesma hora, para eu sair de lá e ir para esse outro médico para confirmar esse laudo. Eu saí de lá e eu lembro que a gente foi assim, mudo, sabe, no carro, sem reação nenhuma, tremendo. E eu cheguei nesse outro médico, ele fez o exame lá e aí confirmou o que a gente já imaginava. E ele me falou que meu filho já estava, pelo aspecto, meu filho já estava morto na minha barriga pelo menos uns 7 dias. E eu precisaria fazer uma cesárea urgente. Eu precisaria fazer uma cesárea de limpeza. E eu estava correndo risco de morrer, porque uma criança morta esse tanto de dias dentro da sua barriga e o seu corpo não fazer nem sinal de que vai expulsar essa criança, tem alguma coisa muito errada. E eu estava sentindo alguns sintomas estranhos no meu corpo. E ele falou: olha, você precisa se preparar para amanhã de manhã a gente fazer essa cesárea. A gente vai ligar para os hospitais aí, ver onde consegue encaixar para você. De preferência um hospital que tenha vaga na UTI. Eles já estavam preparando UTI para mim. Mas na hora eu não consegui processar isso. Eu estava meio atordoada. Porque, na verdade, quem estava correndo o risco de ter uma infecção generalizada e morrer era eu.
Então, eu fui para casa e eu lembro que naquela época, Brasília é assim, Brasília alterna estações de chuva e seca. A gente tinha acabado de passar por uma estação de seca muito pesada e estava começando a cair as primeiras chuvas. E eu olhava para aquelas primeiras chuvas caindo e pensando, né? Meu inverno chegou. Eu tô vivendo um inverno. A vida da gente é feita de estações. Tem primavera, onde tudo é lindo, tem verão, mas também tem o inverno. E eu tava vivendo aquele inverno ali. E aí eu cheguei em casa e aí a gente teve que contar pro meu filho mais velho. Ele já estava com 3 aninhos. A gente teve que contar para ele que o irmãozinho dele foi morar com o Papai do Céu. Não ia mais ter o irmãozinho. Aí ele perguntava, mamãe, mas por que a sua barriga ainda tá grande? Eu falei, não, meu filho, é só o corpinho dele que tá aqui. Mas o espírito dele já foi morar com o Papai do Céu. Ele não tá mais aqui. E uma criança de 3 anos entender isso é muito duro. E aquela noite isso era cedo, a gente chegou cedo em casa. Eu não estava em paz para dormir. Eu estava muito apreensiva ainda com o que ia acontecer na manhã seguinte. E aí eu lembro que naquela época a gente usava muito o Facebook. Hoje eu nem abro o Facebook mais. Nem uso mais o Facebook, mas naquela época eu usava bastante. E eu conversava com algumas pessoas, tinha umas pessoas conhecidas naquela época que eu conversava no privado com elas. E eu tava assim, muito abalada emocionalmente. E aí eu lembro que eu falei com algumas pessoas e uma pessoa, ela falou assim, Patrícia, você não tá bem, o que tá acontecendo? E eu contei para ela o que tinha acontecido, falei, olha, amanhã de manhã eu vou pro hospital e eu não sei o que vai acontecer comigo. E ela falou assim, eu tô indo para ir agora. Isso já devia ser umas 10 e tanta da noite, assim. E eu falei, pelo amor de Deus, fulana, não faz isso. Você mora super longe. Ela falou, olha, eu e a minha irmã estamos indo aí agora. Elas moram mais ou menos uns 30 quilômetros da minha casa. Por alto, assim, eu fazendo uma conta de cabeça aqui, mais ou menos uns 30 quilômetros. Ela falou, não, a gente tá indo aí. E elas vieram aqui e eu não sei em que velocidade veio, junto com elas veio mais uma outra pessoa que morava mais longe ainda, mora tipo uns 40 quilômetros aqui da minha casa. Passou na casa delas, pegou elas e vieram, essas 3 pessoas aqui. E essas 3 pessoas, eu digo para vocês que foram, assim, fundamentais na minha vida naquele momento, porque elas me deram o suporte espiritual que eu precisava naquela hora. Elas oraram por mim, elas conversaram comigo, elas me prepararam emocionalmente e espiritualmente para o que eu ia passar no dia seguinte. Elas ficaram na minha casa até quase umas 4 horas da manhã, mais ou menos umas 4 horas da manhã. Eles passaram a madrugada comigo e com meu marido. E muita coisa foi mostrada pra gente naquele momento. Eu não sei em que medida você acredita em Deus ou não, mas eu vou te dizer uma coisa, eu acredito em Deus e eu tenho experiências muito reais e muito concretas com Ele. E isso que eu vivi nesse dia foi muito forte, foi muito concreto. Eu vi com os meus próprios olhos, Deus me mostrou. Eu vi a realidade espiritual. Deus descortinou na minha frente uma trama
muito grande para acabar com a minha vida, para acabar com a minha família. E Deus falou muito forte naquele momento que não era o propósito dele que eu deixasse esse plano terreno agora, naquele momento ali. Que ele tinha coisas para fazer ainda comigo e com a minha família. Ele tinha planos pra gente. Ele iria me dar mais uma chance, iria me livrar naquela mesa de cirurgia. E eu recebi tudo que eu precisava. Eu recebi o alimento espiritual, eu recebi a força, eu recebi o consolo, a direção. Foi fundamental. Eu nunca na minha vida eu vou ter palavras suficientes para agradecer essas 3 pessoas. Eu vou poupar os nomes aqui por uma questão de preservação da intimidade delas, mas elas sabem quem elas são. E se elas estiverem assistindo esse vídeo, eu quero deixar para elas registrado assim, a minha gratidão eterna. Elas sabem que eu sou grata. Eu nunca vou ter assim palavras suficientes para agradecer o que elas fizeram por mim naquele dia. E na manhã seguinte, eu estava me preparando já para ir para o hospital, já estava com as coisas assim ajeitadas, colocando as coisas dentro do carro, me preparando. E eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas. Uma pessoa em particular, algumas pessoas apareceram aqui na minha casa antes que eu tivesse ido. E uma pessoa em particular me falou algumas coisas muito impróprias para o momento. Eu vou poupar alguns detalhes agora. A única coisa que eu vou dizer é que o que essa pessoa falou foi como um punhal cravado no meu coração, meio que para roubar tudo aquilo que eu tinha recebido na noite anterior. Mas a ficha não caiu, só foi cair alguns dias depois para mim. Eu vou retomar isso aí para vocês entenderem. Mas eu fui para a cirurgia, cheguei lá, eu pedi para a equipe médica para ver o meu filho, eu queria ver. Eu queria ficar acordada na hora da cirurgia, mas eu vi a tensão no olho dos médicos, dos anestesistas, de todo mundo. Tinha uma equipe enorme me aguardando no centro cirúrgico, porque normalmente tem um anestesista, às vezes tem o obstetra, tem auxiliar, o médico auxiliar, tem algum instrumentista, assim, não é tanta gente. Tem algumas pessoas ali, mas só que eu percebi que tinha muita gente ali no centro cirúrgico. Tinha mais gente do que o normal, além do meu marido que estava lá também. Então, eu já fiquei meio assim. Eles não estavam conversando muito comigo. O anestesista perguntou se eu queria dormir ou se eu queria ficar acordada. Eu falei que eu queria ficar acordada, mas eles me sedaram e eu apaguei. E eu não vi meu filho. Eles levaram, eu não vi. Acordei bem depois que tudo acabou e, enfim. Quando eu já estava no quarto, meu marido falou para mim que eles fizeram realmente uma cesárea de limpeza. Eles mexeram em tudo dentro de mim. Eles me limparam completamente, porque o perigo era eu ter uma infecção generalizada realmente e morrer. E graças a Deus a criança estava preservada dentro do líquido, né? Não tinha arrebentado nada, mas o aspecto da criança não estava nada bom. Meu marido falou, olha, foi melhor você não ter visto. E no hospital eu precisei escolher a roupinha que ele seria enterrado. Eu não pude participar do enterro dele. Eu não pude ver o caixão do meu filho. Mas eu tive que escolher a roupa que ele seria enterrado. E foi a roupa que ele usaria para voltar da maternidade. Desculpa, gente.
lembrar disso, cada vez que a gente lembra é como se a gente estivesse revivendo. Mas eu quero deixar bem claro para você que a lembrança dói, mas eu tô curada hoje. Hoje eu tô bem. Eu ressignifiquei isso. Hoje Deus me curou. Foi algo sobrenatural que só Deus faz na vida da gente. Enfim, a gente passou alguns dias no hospital, uns dias normais que a gente fica quando tem uma cesárea mesmo, uns 2, 3 dias. Foi uma cirurgia que eu fiquei bem sensível, porque foi uma cirurgia grande, então eu tive um pós-operatório bem dolorido. Eu sou eternamente grata à obstetra que fez a minha cirurgia, porque ela teve o cuidado de pedir para eu ficar em outro quarto. Eu não fiquei no mesmo andar que as mães que estão com os bebês recém-nascidos ficam. Eu fiquei num andar diferente para me poupar de ouvir aquele chorinho das crianças, o que foi uma coisa assim, um cuidado a mais. E eu sou muito grata por isso. Então, eu voltei para casa e quando eu voltei para casa, eu tive que encarar a vida sem um bebê. Eu tive que sair da maternidade sem um bebê nos braços. Tive que encontrar pessoas no elevador que me viram com barrigão e perguntando: cadê o bebê? E eu ter que dizer: o bebê morreu. E voltar para casa, sentir o peito encher de leite e não ter um bebê para amamentar, ter que tomar um remédio para secar o leite, ter que passar toda a recuperação de uma cesárea enorme sem a criança. Foi um período muito, muito doído para mim, para o meu marido, para toda a minha família, para os meus pais. Meu pai queria muito o netinho, meu pai era muito apegado ao meu filho mais velho e estava na expectativa desse outro bebê e quando a gente perdeu, meu pai ficou muito abalado também, a minha mãe também, toda a família ficou muito abalada. Eu passei por um período de luto que não durou só um mês ou só 40 dias. Meu luto durou mais de um ano. Mas os primeiros 40 dias foram os piores. A primeira noite que eu cheguei em casa, eu não dormi. Eu já não tinha dormido no hospital. Sempre aquela lembrança na mente, aquela sensação de vazio. Quando você perde alguém, recentemente eu perdi o meu pai, e a sensação que a gente fica dentro de casa é uma sensação de vazio, uma sensação esquisita. E é uma coisa que, quando você perde o filho, é uma sensação que não é natural. Não é natural o filho morrer antes do pai ou da mãe. Então, você meio que não aceita aquilo, que aquilo esteja acontecendo. Eu passei dias conversando com Deus, tentando entender tudo isso, qual era o propósito de tudo isso. Por que tudo isso tinha acontecido? Eu não sei, novamente eu repito, eu não sei qual é a sua crença. Mas eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de experiência, eu estou falando de respostas que eu tive. Foi a minha experiência, foi a minha história. E a minha história foi assim que aconteceu. Eu leio muito a Bíblia, eu encontro respostas para minha vida lendo a Bíblia e falando com Deus, orando, o nome que você entender aí, o que eu chamo de orar, conversar com Deus. E quando a gente fala, Deus também fala com a gente. Eu não sei que tipo de crença você tem, mas eu leio muito a Bíblia e eu estava lendo a Bíblia e Deus estava falando comigo
e ele falou comigo sobre o livro de Jó. Eu não sei se você já ouviu falar da história de Jó. Jó era um homem que tinha tudo. Ele era muito rico, ele era muito próspero, muito bem-sucedido, ele tinha filhos e filhas, ele tinha bens, ele tinha tudo. E um dia o diabo apareceu na frente de Deus e falou assim: deixa eu tirar tudo de Jó, e Jó vai amaldiçoar o dia que ele sabe que ele te conheceu, Deus. Ele vai amaldiçoar você, ele vai se revoltar contra você. Deixa eu tirar tudo que ele tem, e eu duvido que ele não vai fazer isso. E Deus falou: tá bom, pode fazer. E Jó perdeu tudo que ele tinha, tudo. Perdeu a casa, perdeu os bens, perdeu a riqueza, perdeu as terras, as colheitas, perdeu até os filhos. E todo mundo ficava acusando Jó de um monte de coisa, que ele deve ter feito alguma coisa errada para merecer isso. Isso está acontecendo com ele? É porque ele fez coisa errada. Ele deve ter alguma coisa errada na vida dele. Se ele fez isso é porque ele mereceu. Tem muita gente que veladamente levantou esse tipo de coisa em relação a mim. Minha filha, se você tá vivendo isso, conta aí o que foi que aconteceu. Com outras palavras, né? Eu tô poupando os detalhes, gente. Infelizmente, meio religioso tem esse tipo de coisa, tá? Mas são seres humanos, gente. Onde tem seres humanos, tem problemas. E a gente precisa perdoar essas pessoas. Eu me identifiquei com essa história. Me identifiquei com essa história de Jó. E aí eu comecei a entender algumas coisas. E depois, mesmo assim, Jó tendo passado por tudo isso, ele não amaldiçoou a Deus. E no final ele entendeu o propósito de todas as coisas e ele falou para Deus assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei, eu vejo você como você verdadeiramente é. Ele falando isso para Deus. Aquela experiência de sofrimento trouxe para ele um conhecimento real de Deus como a pessoa perfeita, valorosa que era. E Deus restituiu Jó em tudo, no dobro. Deus deu muito mais do que Jó tinha perdido. E eu passei vários dias assim, embriagada de dor. Eu não sei se você já teve a experiência de se sentir embriagado ou embriagada de dor. Quando você está sentindo uma dor emocional tão grande, tão grande, tão grande, que dói até você ficar acordado. Você quer dormir para não doer mais, você não quer falar com ninguém para não doer mais. Tudo que você quer é se enfiar dentro da caverna e sumir. Eu estive nesse lugar. Eu sei o que é esse lugar. É um lugar horrível. É um lugar escuro, é um lugar de dor. E eu estive nesse lugar. Mas Deus foi tão maravilhoso comigo, nesse período que eu estava pior. Ele sempre mandava alguém, na hora que eu estava pior, na hora que eu estava precisando mais, ele mandava alguém. E essas pessoas traziam uma palavra que eu precisava ouvir naquela hora. Ele mandou pessoas que eu nunca imaginei na minha vida para trazer palavras que eu precisava, palavras de esperança, palavras de renovação, de força. Às vezes você não sabe o que dizer para uma pessoa que passa por uma situação dessa. Dá um abraço nela. Você não precisa dizer muita coisa. Só fala assim: eu tô aqui. E dá um abraço. Não precisa dizer mais do que isso. Ou então falar simplesmente assim: olha, a gente tá junto, conta comigo. Você não precisa fazer discurso, você não precisa dar bronca, você não precisa falar, você vai ter outro filho. Não precisa de nada disso. A gente sabe, quando a gente perde o filho, nem o filho vai substituir o filho que foi embora.
mas a gente só precisa de um pouquinho de empatia. E Deus mandou essas pessoas. E eu sou muito grata por isso. E vinham aquelas palavras de esperança. E quando eu pedia para Deus a resposta, eu falava: Senhor, eu não tô em paz com esse filho que eu perdi, eu ainda quero ter outro filho. Será que eu vou conseguir ter outro filho? E aí aparecia alguém com uma pessoa que eu nem conhecia, vinha me visitar, que nem uma vez apareceu um casal de amigos aqui, tinha uma pessoa na casa deles, ela resolveu vir junto, eu nem conhecia essa pessoa, e aí ela falou: olha, eu senti no coração de vir aqui para te contar a história do meu irmão, que a minha mãe perdeu um filho com 38 semanas de gravidez. Eu perdi meu filho com 32 semanas de gravidez. 32 semanas de gestação. Já estava tudo pronto, gente. Quartinho, as roupinhas de cama, as roupinhas. Já tinha ganhado fralda do pessoal do trabalho. Tinham feito chá de fralda para mim. Tava tudo pronto. Tinha feito ensaio de gestante. Enfim. E aí essa pessoa falou: olha, mas a minha mãe engravidou depois e teve meu filho, o meu irmão mais novo. E assim, vinham sempre essas histórias para mim, para aquecer meu coração e me trazer aquela resposta de que realmente eu precisava partir para outra gestação. E foi aí que eu entendi assim que Deus realmente estava me preparando para algo novo. E fora outras experiências que eu tive, sobrenaturais mesmo. Sobrenaturais que confirmaram que eu seria mãe de novo. E aí eu parti, quando o médico me liberou para poder começar a tentar de novo, eu fui fazer vários exames para tentar descobrir o que tinha acontecido comigo, porque eu não tinha gestação normal e tinha algumas coisas que eu já sabia, né? Incompatibilidade sanguínea minha com o marido, meu fator RH negativo dele positivo, questão da idade, enfim, várias coisas aí. E a gente não conseguia fechar um diagnóstico preciso, mais ou menos o diagnóstico de trombofilia. Não ficou exatamente fechado esse diagnóstico, mas pelo quadro todo, o mais provável seria isso. E foi me dada a seguinte sentença: caso você engravide novamente, vai ser uma gestação assim, extremamente de risco. Você vai ter que usar anticoagulante, que é uma injeção na barriga, todos os dias, desde o momento que você pegar o positivo até 6 semanas depois do parto, uma injeção por dia. Quem usa esse tipo de medicação sabe que é uma medicação cara. Vai ser uma gestação que você vai ter que acompanhar semanalmente, vai ter que fazer exames aí periódicos, exame de sangue, Doppler, ultrassom, ecocardio, não sei o que lá, assim, exame para ver o coração do neném, ultrassom, enfim. Toda semana eu estaria no médico fazendo um exame diferente. Essa foi a sentença que eu recebi. E se eu tivesse uma gestação normal, teria que ser programada, eu teria que saber quando começar a usar o anticoagulante, o parto teria que ser programado para saber quando aplicar uma injeção de corticoide para amadurecer o pulmão do bebê. Eu jamais poderia pensar em não ter uma cesárea. Eu teria que interromper a medicação 24 horas antes do parto e retomar 24 horas depois do parto. O anticoagulante teria que ser monitorado, enfim. Era uma situação assim muito desafiadora, mas eu não tive medo. Eu queria muito aquilo, muito, do fundo do meu coração. E eu comecei a ficar numa loucura, numa neura de eu queria engravidar de qualquer jeito. Aí eu virei a louca do monitoramento da ovulação. Gente, eu comprei um microscópio, pra vocês terem uma ideia, eu comprei um microscópio de criança, aqueles pequenininhos, que eu botava a gotinha da saliva
para avaliar lá o formato do negócio. Eu sabia tudo, gente. Eu acompanhava aqueles fóruns da internet de tentante. E eu sabia tudo. Monitorava a temperatura. Gente, eu media temperatura, gráfico de temperatura. Tinha uns sites americanos que você entrava lá com... Você sabia tudo. Você entrava com os dados, não sei o quê. Aí você meio que sabia o dia que você estava ovulando e tal. Coitado do meu marido. Gente, o pobre, coitado dele. Porque eu falava, amor, agora. É hoje. A curva, tipo, a temperatura faz uma curvinha, né? Quando a gente ovula e tal. Ó, curvinha, tem que... Gente, e coitado do meu marido, meu Deus. E ele também teve que fazer um monte de exame. Foi muito pesado pra gente. E nada, gente, eu não consegui engravidar. Até que eu, assim, eu cheguei em médico, fazer pesquisa para saber se eu ia fazer indução de ovulação, não sei o quê. Um estresse total. Até que eu resolvi parar com aquilo ali, que aquilo ali tava me deixando pior ainda, tava me atrapalhando. Eu falei, não, é o seguinte, eu tive tanta experiência sobrenatural, se tiver que acontecer, vai ser naturalmente, vai ser na hora que Deus me mandar. Porque Ele me deu essas experiências todas, por que eu tenho que ficar forçando a barra? A força do meu braço, eu tenho que confiar que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu para mim. E aí eu resolvi parar com aquilo e deixei. E aí eu tive uma das experiências, que foi uma das experiências mais marcantes da minha vida em termos sobrenaturais. E eu vou contar para vocês o que foi. Claro que omitindo alguns detalhes. Eu não sabia, até então... Lembra que eu contei da pessoa que falou algumas coisas bem desagradáveis para mim quando eu estava no processo de ir para o hospital fazer a cesárea? Pois é. Eu tava uma coisa meio inconsciente dentro de mim, mas eu tinha uma certa mágoa guardada dentro do meu coração. Eu tinha uma certa tristeza dentro de mim, no meu coração, e era uma coisa que eu precisava tratar, mas estava inconsciente. E aí eu tive um sonho, e nesse sonho era um sonho muito nítido, muito vivo, muito real. Dentre outras coisas que aconteceu no meu sonho, apareceu um personagem, uma pessoa nesse sonho, e ele vinha conversar comigo e ele perguntava assim, você que é a Patrícia? Eu falei, sou. E aí ele falava assim, olha, eu vim aqui para te entregar um recado da parte de Deus. Você acredita? Eu falei, olha, se é de Deus eu acredito. Ele falou para mim assim, olha, o que você mais quer vai acontecer, mas você precisa liberar perdão. Libere perdão e o que você mais deseja vai se cumprir e não vai demorar. E eu perguntava assim para ele, mas quanto tempo? 3 meses, 4 meses? Ele, ou antes. Ele falou isso para mim. Isso era o mês de outubro. No dia seguinte eu ia me encontrar com outra pessoa, uma pessoa que eu conversava muito na época, e aí eu lembro que eu contei para essa pessoa esse sonho, e ela falou, olha, você precisa formalizar você precisa perdoar essa pessoa e você precisa fazer isso formalizando e tal, e você precisa liberar esse perdão orando e abençoando a vida dessa pessoa e tal, e fazer uma coisa, né, oficial. E aí a gente fez isso, eu liberei o perdão para aquela pessoa, eu pedi que Deus abençoasse a vida dela e tal, e estava livre, da minha parte, estava livre. Certo é que em dezembro eu senti que eu estava diferente. Eu senti que eu estava diferente. Eu fui fazer exame de sangue, deu inconclusivo, mas eu sentia que eu estava grávida. Eu sentia que eu estava grávida e fui fazer ultrassom por conta própria, pedi para eu quero fazer uma ecografia e tal.
E na ecografia deu ali um saquinho gestacional de poucos dias, bem comecinho ali, eu já vi que eu tava grávida. Gente, eu senti que eu tava grávida no primeiro dia. E foi 2 meses depois que eu tive aquele sonho. Por isso que eu digo para vocês, o perdão é uma chave que destrava coisas no mundo físico, coisas emocionais e coisas no mundo espiritual. Não subestime o poder do perdão. Assista os vídeos que eu tenho aqui no canal falando sobre esse assunto. E aí, aquela coisa, mais outra guerra. Uma gestação de risco, uma gestação cheia de cuidados. Tive vários percalços, tive sangramento. Tive momentos que eu fiquei com medo de perder meu filho de novo. Tive pré-diabetes gestacional, eu quase fiquei diabética. Eu tive que monitorar, assim, bem de perto, cuidar muito da minha alimentação para não ficar diabética. Tive que usar anticoagulante a gestação inteira e até depois do parto. Mas o meu filho nasceu, graças a Deus, nasceu com 36 semanas. E hoje ele é uma criança linda, ele é uma criança que só tem me dado alegrias, é uma criança esperta, uma criança inteligente. Cada vez que eu olho para ele, eu vejo o quanto Deus é perfeito e o quanto Deus me ama. E o que eu quero dizer para você é, o inverno, ele é longo, ele é frio, ele é um lugar solitário, ele é um lugar triste, mas as estações passam. A vida da gente é feita de ciclos e a primavera vem. Quando a primavera chega, a gente pode desfrutar das cores, a gente pode desfrutar do calor, da alegria, de ver a vida renascendo. Eu não fiquei presa no lugar da dor. A dor foi muito forte. O medo bateu na minha porta muitas vezes. Eu vi a morte de frente. Eu senti o bafo da morte em cima de mim. Mas eu quero dizer para você que quando Deus tem um propósito na sua vida, nada para você, nem a morte. Nada para você. Enquanto aquilo que Deus disse a seu respeito não se cumprir. Então, acredite, não duvide, descanse nessa certeza. O que você tem de propósito para sua vida precisa se cumprir. E você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar que Ele é soberano sobre vida e sobre morte, sobre dimensões. O que Ele fala transcende as dimensões. A palavra que Ele libera rompe as dimensões e traz para o material aquilo que está no espiritual, aquilo que está no eterno. Eu quero dizer para você que não há dor que dure para sempre. Não há deserto que seja eterno. Às vezes a gente precisa ir para o deserto para ser tratado. Existem situações na vida da gente que a gente nunca vai compreender por que elas aconteceram. Mas você precisa entender que você nunca está sozinho. Mesmo no meio do deserto, Deus sempre vai estar com você. E eu entendi nesse episódio que Deus não é uma força invisível, impessoal. Deus não é um cara barbudo com um chicote na mão, pronto para me dar uma chibatada quando eu errar, pronto para me apontar o dedo e me acusar das coisas que eu fiz errado. Eu entendi que Deus, acima de tudo, Ele é meu Pai. Ele não é igual ao Pai que a gente tem aqui na Terra. Ele é um Pai perfeito. Ele é um Pai que cuida. Ele é um Pai amoroso. E eu digo que a minha identidade é: eu sou uma filha amada e mimada pelo meu Pai, que é Deus. E eu quero dizer para você que se você está passando por uma experiência de dor como essa, o teu deserto não vai durar para sempre. A vida, às vezes, a gente atravessa vales. Vales é um lugar baixo em meio a
lugares mais altos e a gente precisa atravessar montanhas. E há uma guerra para a gente subir a montanha. E essa guerra é muito dura, muito sangrenta, mas quando você está lá no alto da montanha, você tem a vista do todo. Talvez hoje você precise enfrentar o vale, a guerra que tem no vale, para poder chegar no alto da montanha. Mas quando você chegar lá em cima, você vai entender tudo. E mesmo que não entenda, você pode confiar que há amor infinito em Deus, pronto para você acessar. Eu não tenho todas as respostas que eu gostaria de ter, mas eu sei que eu tenho o meu Pai comigo e Ele é a fonte de todas as respostas. Ainda que eu não tenha todas as respostas, ainda que eu só tenha as respostas que eu quero ter depois que eu morrer, que eu me encontrar com Ele, ainda assim Ele é meu Pai perfeito, ainda assim Ele continua sendo Deus e ainda assim Ele continua sendo amoroso na minha vida e eu confio totalmente nele. E tudo que Ele faz é perfeito. Você precisa confiar e descansar e entender que há sempre o melhor para você. Hoje eu tô curada dessa dor. Ano passado fez 10 anos que tudo isso aconteceu. Esse ano vai fazer 11 anos que tudo isso aconteceu. Hoje eu tô curada. Às vezes eu me emociono lembrando de alguns detalhes. Às vezes eu me emociono quando eu visito alguém que passou por algo parecido. Alguma mãe que perdeu seu filho, seja a idade que for, eu me emociono muito. Eu me identifico. Os pais também. Meu marido sofreu demais. Meu marido precisou passar por um processo de cura muito grande. Meu filho mais velho também. Mas Deus tem, dia após dia, mostrado o amor dele na nossa vida. Ele tem ajudado a gente a ressignificar toda essa dor e a curar toda a sequela que ficou. Dia após dia eu experimento um pouco mais de cura. E eu posso experimentar o quanto é maravilhoso você fazer o que é certo, você perdoar, você curar o seu coração, você não alimentar sentimentos ruins, você prosseguir acreditando que fazer a vontade dele é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Eu quero te convidar realmente a ter essa experiência profunda. Se isso que eu falei aqui, se essa história toda que eu contei serviu para alguma coisa, que sirva para te levar para esse caminho de cura. Eu vou finalizar por aqui esse relato. Eu sei que o vídeo ficou um pouco mais longo do que o normal, mas eu precisava contar essa história, porque talvez essa história faça sentido para alguém e sirva de cura para alguém. Se isso faz sentido para você, se você teve paciência de chegar até aqui e se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu joinha para mim, se inscreve aqui no nosso canal, aciona o sininho das notificações, compartilha essa história com quem você achar que precisa. Se de repente você conhece alguma mulher que esteja passando por isso, mostre esse vídeo para ela. Eu vou ter o maior prazer do mundo em saber que esse vídeo serviu para ajudar alguém. Me siga no Instagram se você quiser, tá tudo aqui embaixo, os links nas outras redes sociais também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.